Olá, você acompanha comigo agora no programa Mais Saúde de hoje. Casos de virose da mosca têm crescido em São Luís. No quadro Vacina Sim, os locais para aplicação da vacina contra a gripe. Secretaria de Estado da Saúde realiza mutirão para a prevenção do câncer de pele. Centro de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão, Hemomar, conta agora com um novo ambulatório. No quadro Fala Doutor desta semana, o alerta para os cuidados com a saúde mental no trabalho. E ainda, no estúdio, uma entrevista com o Dr. Jairo Ângelos, neurocirurgião, especialista em cirurgia de Parkinson no Maranhão e tratamentos da doença através da estimulação magnética transcraniana. Eu sou Ismael Gama e o programa Mais Saúde está no ar. O aumento de casos de uma virose em São Luís tem preocupado a população. Trata-se da virose da mosca, que é uma doença diarreica aguda que pode causar sintomas como dor abdominal, diarreia, febre, vômito e desidratação. A transmissão acontece com o consumo de água ou alimentos que tiveram contato com os insetos contaminados ou ainda através das mãos ou utensílios contaminados não higienizados adequadamente. Mais uma virose tem preocupado muita gente, a chamada virose da mosca. A doença que se espalha rapidamente nessa época do ano causa sintomas como febre, diarreia, náuseas e vômito. A transmissão acontece pelo contato com alimentos e superfícies contaminadas pela mosca doméstica, que carrega vírus e bactérias. E o pior, em poucos minutos ela pode contaminar tudo que estiver ao redor, como explica este infectologista. Ela, pelas suas patas, ela assente em várias superfícies e assente nos alimentos. Com isso, ela leva as viroses e as bactérias, os vírus e bactérias e outros materiais para os alimentos, contaminando assim os alimentos. Por isso que é importante a gente manter os alimentos cobertos, protegidos das moscas. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, em 2024 foram registradas 8.888 notificações de doenças diarreicas agudas no Maranhão. Os especialistas alertam para os cuidados essenciais na prevenção. Principais sintomas são doenças gastrointestinais. Diarreia, vômito, febre, mal-estar são principais sintomas da virose da mosca. Mas a gente pode ter algumas outras doenças também. Mas esses são os principais sintomas. O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão, Hemomar, conta agora com um novo ambulatório para atender os pacientes e doadores. Com um novo espaço, o Hemomar amplia a oferta dos serviços disponibilizados para a população. Acompanhe. O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão, Hemomar, no bairro Jordoa, na capital, foi completamente reformado e agora conta com um novo ambulatório. A entrega oficial da unidade contou com a presença do governador Carlos Brandão e marca um avanço importante na saúde pública do estado, com ampliação nos serviços e mais conforto para os pacientes. Então hoje nós estamos dobrando praticamente a capacidade de atendimento aqui na Hemomar, certo? Com vários médicos, enfermeiros, mas também acima de tudo com equipamentos novos e modernos para prestar o melhor serviço à sociedade. A nova estrutura oferece atendimentos em hematologia, pediatria e odontologia. Os pacientes também contam com suporte multidisciplinar, com serviços de nutrição, fisioterapia e psicologia. Nós estamos oferecendo, dobrando os nossos serviços, né? Hoje a gente vai contar com 2 salas de odontologia, nós vamos contar com mais consultórios, né? Um ambiente confortável, amplo para atender esse paciente. O espaço também dispõe de sala de transfusão, leitos, farmácia e laboratório de hematologia. Durante a solenidade, foram entregues 2 veículos que vão garantir o transporte de pacientes e de bolsas de sangue em todo o estado. A entrega do Hemomar representa uma agenda muito bem consolidada no governo Carlos Brandão, de investimento na saúde desde a atenção primária, na média e na alta complexidade, ampliando a rede de assistência à saúde, se conectando com a base municipalista, fazendo com que os municípios possam ter a referência na especialidade aqui através da Secretaria Estadual de Saúde. A unidade também presta uma homenagem ao médico Dário Itapari Nicolau, que foi gestor da unidade, referência na área e reconhecido por sua dedicação aos pacientes. Estou feliz, gente. Estou muito feliz em
estar inaugurando esse espaço aqui, né? Porque hoje eu fui uma das pessoas pacientes que pôde inaugurar hoje, o dia da inauguração, né? Participar. Então a gente está muito feliz. Eu falo por mim e por todos os pacientes que realmente fazem tratamento aqui. Olha, o trabalho que o Hemomar faz é de fundamental importância, porque como nós lidamos com sangue, sangue é vida. Então, o Hemomar, na verdade, salva vidas em todo o estado. Atende a uma gama enorme de problemas, de doenças do sangue que as pessoas têm. Essas pessoas se deslocam de todo o estado para o nosso ambulatório. Com a reforma e ampliação, o Hemomar fortalece seu papel como referência no atendimento hematológico do estado, beneficiando diretamente milhares de maranhenses. Acompanhe agora os locais das principais unidades de saúde que a vacina contra a gripe está disponível. No nosso quadro, Vacina Sim. Veja agora as unidades de saúde para tomar a vacina contra a gripe. Centro de Saúde Amar, Centro de Saúde Liberdade, Centro de Saúde São Francisco, Centro de Saúde Turu, Centro de Saúde Coab Anil, Genésio Ramos Filho, Dr. José Carlos Macieira, Clodomir Pinheiro Costa, Vila Nova, Centro de Saúde São Cristóvão, Centro de Saúde Fabriciana Moraes, Centro de Saúde Santa Bárbara e Centro de Saúde Antônio Carlos Reis. E veja também o público-alvo da vacina contra a gripe. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, pessoas a partir de 60 anos, gestantes e puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, professores das escolas públicas e privadas, adolescentes menores de 18 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade com 18 anos ou mais, funcionários do sistema prisional, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, quilombolas, pessoas com deficiência permanente a partir dos 12 anos de idade, profissionais das forças de segurança e salvamento e das Forças Armadas, pessoas em situação de rua e caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, de passageiros urbanos e de longo curso e trabalhadores portuários. Esse foi o quadro Vacina Sim. A Secretaria de Estado da Saúde realiza mutirão para a prevenção do câncer de pele. Acompanhe. A prevenção ainda é o melhor remédio para evitar doenças. Pensando nisso, Joalice participou do mutirão de biópsias para a prevenção do câncer de pele. O serviço foi oferecido pela Secretaria de Estado da Saúde. Eu estou me sentindo feliz, né? Não tão eu como outras pessoas que vão poder realizar o exame e vão poder se tratar, né? E que a pessoa fique sabendo de diagnóstico, né, e levar ao médico, né, e a pessoa poder se tratar para não avançar a doença. Eu estou me sentindo muito feliz. Este é o segundo mutirão do tipo realizado pelo ambulatório do Hospital Genésio Rego. O atendimento é especialmente para pacientes com suspeita de câncer de pele. Esse é o objetivo do mutirão, onde os dermatologistas fazem biópsias dos pacientes que estão na fila de espera com suspeita de câncer de pele. Nós sabemos que quanto antes o diagnóstico precoce vai aí fazer com que esses pacientes tenham um melhor prognóstico. O câncer de pele é o tumor que atinge a pele, sendo mais frequente no Brasil e no mundo. É mais comum em pessoas com mais de 40 anos e causado principalmente pela exposição excessiva ao sol. Por isso, alguns cuidados são importantes. Orientando também sobre a questão do protetor solar, sobre usar bonés, não se expor tanto ao sol, mas a gente sabe que mesmo assim existem pessoas que têm algumas manchas, alguns sinais que são suspeitos. E quando eles passam por essa consulta com o dermatologista que tem essas lesões suspeitas, é orientada a biópsia. Então essa biópsia ela vai fazer o diagnóstico da doença para que possa ser feito o tratamento efetivo dela. No quadro Fala Doutor desta semana, as dúvidas da população com os cuidados que devemos ter com a saúde mental no trabalho. E quem responde é o psicólogo Mauro Sérgio Barbosa Brandão Júnior.
queria saber se a saúde mental tem sido um tema cada vez mais debatido e como você vê a evolução dessa discussão nos últimos anos. Bom, durante a pandemia nós percebemos uma busca intensa, vivemos situações extremas, algo nunca vivido por boa parte da população. Então, foi perceptível a busca pela psicologia, principalmente pela psicoterapia. Antes tinha um estigma maior, não que hoje não haja um estigma, mas por conta da pandemia houve uma sensibilização da população e é perceptível hoje que as pessoas buscam ter mais interesse em buscar o atendimento psicológico. Claro, ainda com vários tabus, a gente encontra ainda alguma resistência, mas contudo a gente percebe também que a difusão das informações, principalmente nas plataformas sociais, acabam beneficiando a procura desse serviço. Então eu vejo como uma evolução, mas ainda tem muito a melhorar. O estresse do dia a dia pode levar a problemas mais graves. Como podemos preveni-los? Bom, o estresse ele é uma reação natural do nosso organismo. Ela é uma quebra da homeostase corporal. A gente precisa do estresse para poder fazer as coisas, como se fosse a energia da motivação. A questão grande, a maior questão da situação do estresse é a seguinte: qual é o período, a intensidade que a gente se mantém em estresse? Se você está constantemente estressado, isso acaba afetando o seu humor, você fica cada vez mais irritado. Há repercussões físicas também. Então, acaba gerando uma desorganização de ordem psicológica e de ordem fisiológica que, sim, pode levar ao adoecimento, tá certo? Então, a grande questão é o tempo que a gente passa exposto a esse estresse. Muitas pessoas ainda têm resistência a buscar ajuda psicológica. Como quebrar esse tabu? É muito comum que as pessoas tenham vergonha e achem que só pode procurar o profissional da psicologia ou qualquer um da área de saúde mental se estiver louco, entre aspas, tá? Agora, o que nós encontramos, de fato, nos atendimentos são pessoas que vivem problemas comuns do cotidiano, da família, que muitas vezes não sabem lidar ou precisam ter aquele momento para compreender, para que possa tomar a sua decisão. Claro, uma decisão a partir do profissional qualificado, que faz a escuta profissional e facilita esse processo. Então, perceptível a resistência, mas a cada momento que a gente vai conversando com ela, vai passando informações, tem ações preventivas sobre a importância da saúde mental, de se falar sobre si, percebemos que também há um pouco de diminuição desse estigma, né? Lembrando que, com a pandemia, houve uma maior busca, houve uma maior sensibilização. Então percebemos, principalmente as gerações mais recentes, mais novas, que falam geração Z, millennials, eles têm essa facilidade de falar sobre esses temas. Mas ainda assim há um certo estigma e resistência em relação à procura, mas com o tempo, o trabalho de formiguinha, a gente vai conseguindo desconstruir essa ideia. Eu queria saber se existe um momento certo para buscar um psicólogo ou qualquer um pode se beneficiar da terapia. Depende do seu objetivo. O profissional psicólogo, ele está aqui para lhe ajudar nas mais diversas facetas da sua vida. Por exemplo, você pode ter uma situação profissional na qual está indeciso ou quer mudar de carreira. O profissional de psicologia ele é habilitado para isso. Então não é só quando você está adoecido, né? Mas quando você tem questões de autodesenvolvimento ou melhorar alguma habilidade, o profissional de psicologia ele pode sim auxiliar nesse processo. Também não precisa estar adoecido, se você estiver em sofrimento, mas não adoecido, que tem uma diferença, também pode procurar o profissional de psicologia. Então assim, não há uma limitação. É claro que quando a pessoa está sentindo mal-estar, os sintomas se tornam mais prevalentes, ela acaba tendo maior motivação para ir em busca. Problema algum, estamos aqui para acolher. Mas também há possibilidades em outros contextos. Como é lidar com as pressões sociais e a cultura da produtividade excessiva sem comprometer a saúde mental? É bem delicado, né? Nós podemos fazer atividades, aquele que chamamos de furor corporativo, para tentar lidar com as situações do dia a dia, fazer aquela meditação, aquele momento de fala descontraída, que é uma forma de canalizar o estresse do cotidiano, mas ainda assim é uma questão macroeconômica, social e política. Na medida do possível, o que a gente pode fazer é minimizar esses efeitos. Então, quando você busca meios do seu bem-estar, em busca de qualidade de vida, isso acaba favorecendo, sendo um elemento protetor para a sua saúde. Agora, há elementos que vão para além da gente, né? Então, daquilo que a gente puder fazer dentro do nosso campo de ação, para o nosso bem-estar, é favorável para a nossa saúde. Mas a gente não pode esquecer também o impacto das questões macro-sociais. O impacto da tecnologia das redes sociais na saúde mental é um tema muito discutido. Como encontrar um equilíbrio saudável?
Há muitas pessoas que já acordam com o celular na mão, dormem com o celular na mão e acaba sendo um apêndice do nosso dia a dia. A tecnologia, ela não é ruim nem boa, depende da forma que a gente faz esse manuseio. O que temos percebido em várias gerações, sejam idosos, sejam crianças, é que ela está muito inserida e as pessoas acabam se sentindo muito estressadas, angustiadas e utilizando como uma forma de canalizar a sua ansiedade, a sua angústia. Então, tudo que é dosado, porque a diferença do remédio para o veneno é a quantidade, a gente pode também adotar para as tecnologias. Elas são ferramentas que servem, sim, para muitas coisas, para nos ajudar no dia a dia, mas o seu excesso pode trazer prejuízos para o nosso dia a dia. Então, é compreender até que ponto essa tecnologia está lhe afetando. Está afetando a sua vida, está afetando a sua qualidade de vida. A partir desse momento, você consegue desenvolver meios para tentar minimamente limitar naquilo que for possível, desde que não prejudique a sua qualidade de vida. Veja no próximo bloco, Policlínica da Criança em São Luís amplia serviços oferecidos à população em uma entrevista no estúdio com Jairo Ângelos, médico neurocirurgião, especialista em cirurgia de Parkinson no Maranhão e tratamentos da doença através da estimulação magnética transcraniana. É só um instante. Ensinar a criança desde cedo a importância do cuidado com os dentes faz toda a diferença para a saúde das crianças. Na creche Escola Sementinha, os pequenos participaram de uma ação educativa com aplicação de flúor e muitas orientações sobre higiene bucal. A iniciativa, realizada em parceria com o GEDEMA e o Departamento de Saúde da Assembleia Legislativa, reforça a prevenção contra as cáries de forma leve e divertida. Dentes limpinhos, sorriso no rosto e muita curiosidade. Na creche Escola Sementinha, o dia foi de cuidado e conscientização. Os pequenos participaram da aplicação de flúor, uma ação preventiva que combate as temidas cáries e reforça a importância da higiene bucal desde cedo. É uma ação que a creche Sementinha faz 2 vezes ao ano para que as crianças possam ter esse hábito da escovação de uma forma saudável e uma forma sistemática, entendendo todo o processo de higienização bucal. A iniciativa é uma parceria entre o GEDEMA, Grupo de Esposas de Deputados do Maranhão, e o Departamento de Saúde e Medicina Ocupacional da Assembleia Legislativa e reafirma o compromisso com o bem-estar dos pequenos. Essa ação a gente já realiza há vários anos aqui na creche Sementinha. A cada ano que a gente realiza, a gente percebe o número de crianças que consegue participar, porque, claro, a gente só consegue fazer o atendimento. Primeiro, a creche manda o aviso para os pais autorizam esse atendimento. E a cada ano que passa, a gente consegue agregar mais crianças e a gente percebe que o fluxo do retorno delas no consultório é menor. Então, a gente acredita que a gente tem colhido frutos dessas ações, Além do tratamento, as crianças receberam orientações práticas de como manter os dentes saudáveis no dia a dia. Faz essa ação aqui, a gente ensina as crianças a escovar, mas a ideia é que quando elas voltem para casa, elas conversem com os pais, passem as informações, olha, a gente chegou aqui, a tia ensinou a gente a escovar os dentes, disse que a gente tem que escovar de 2 a 3 vezes ao dia e, claro, que os pais eles consigam levar essas crianças pelo menos 1 a 2 vezes ao ano no dentista, de preferência um odontopediatra, que a gente consegue ter um manejo melhor dessas crianças. Com linguagem acessível e lúdica, a equipe de saúde conseguiu envolver os alunos e mostrar que cuidar dos dentes pode e deve fazer parte da rotina. O que você está fazendo aqui agora, Pietra? Para escovar o dente. Veio aprender a escovar o dente? Quantas vezes você escova o dente no dia? 3. Você gosta de escovar o dente? Sim. No fim, a mensagem da creche Escola Sementinha é de que o sorriso das crianças é o melhor reflexo do resultado desta ação. E mais que isso, é a certeza de que investir em saúde bucal desde cedo é garantir uma infância mais saudável e cheia de bons hábitos. A Policlínica da Criança em São Luís ampliou os serviços oferecidos à população. Agora, a unidade conta com novas especialidades médicas e exames, garantindo um atendimento mais completo para os pequenos.
Entre as novidades estão consultas em pneumologia infantil e exames voltados para a saúde respiratória. Seu Jocenildo veio em busca de um atendimento especial para a saúde da filha. A bebê, que tem síndrome de Down, precisa de acompanhamento especializado para garantir o bom funcionamento do coração e do sistema respiratório. É uma situação que é melhor para a gente, né? Porque a gente precisa de recursos para o atendimento das nossas crianças, entendeu? Então aí é uma coisa que, em vez de a gente estar pagando particular, pelo menos tem essa especialidade para a gente. O atendimento faz parte da ampliação dos serviços da Policlínica da Criança em São Luís. Entre as novidades está a inclusão da pneumologia infantil, uma especialidade fundamental para a saúde respiratória dos pequenos. A pneumologia pediátrica é uma especialidade que atende à saúde respiratória das crianças. E as doenças respiratórias são as doenças mais comuns na infância. Então, a necessidade de fazer uma boa avaliação, uma avaliação assertiva, né, que tenha um bom acolhimento, mas que tenha uma boa ferramenta diagnóstica é muito importante para conceder a essas crianças uma qualidade de vida e viver plenamente a infância deles. Além disso, agora a unidade que integra a rede de estado da saúde conta com exames de espirometria e prova de função pulmonar. A ampliação também abrange atendimentos em otorrinolaringologia, biópsia das mamas e a oferta de mais consultas especializadas e exames de imagem, reforçando o cuidado com as crianças. Compromisso contínuo do governador Carlos Brandão de ampliar o acesso aos serviços públicos de saúde para todos os maranhenses. A Policlínica da Criança agora sai de 820 para mais de 2.100 atendimentos por mês, aumentando o número de consultas em 8 especialidades, além também de incluir a pneumologia infantil dentro dos atendimentos e, consequentemente, para as nossas mulheres, a mastologia com a biópsia. Compromisso de cuidar de todos os maranhenses. Nosso programa de entrevistas de hoje, a gente conversa com o Dr. Jairo Ângelos, neurocirurgião especialista em cirurgia de Parkinson no Maranhão e tratamentos da doença através da estimulação magnética transcraniana, entre outros. Doutor, seja bem-vindo aqui ao programa Mais Saúde de hoje e me responda por que é tão importante falar de Parkinson. Obrigado pelo convite mais uma vez, prazer estar com vocês aqui nesse programa. Bom, o mês de abril é o mês reservado pela OMS para a gente falar sobre a doença de Parkinson, né? Porque ela é a segunda doença degenerativa do sistema nervoso central mais frequente. Ela perde apenas para a doença de Alzheimer. Então, uma doença que, inclusive, a OMS ela prevê um aumento do número de casos na próxima década. Então, é muito importante a gente falar sobre essa doença, esclarecer a população, tirar dúvidas, porque realmente a gente tem visto o número de casos crescer e a gente precisa realmente que as pessoas tenham um diagnóstico mais precoce para começar o tratamento. Doutor, a situação aqui no Maranhão, o senhor atende aqui em São Luís, como é que ultimamente, desde quando o senhor se especializou nessa área, como é que é a demanda de casos novos, é frequente? Como Sim, é que é? A realidade aqui no Maranhão acompanha a realidade que a gente observa no Brasil e no mundo, né? Como a gente comentou. Por conta do envelhecimento da população, a gente espera realmente um aumento do número de casos, né? O maior número de diagnósticos da doença, né? A gente também vê isso por conta que as pessoas, os médicos, né, estão sendo melhor treinados nesse diagnóstico, nesse reconhecimento da doença, né? Além das redes sociais, a internet também, que tem facilitado o conhecimento das pessoas, né? Então, aqui no Maranhão, a gente também tem observado o número de casos aumentando e a gente tem aqui todos os tratamentos disponíveis para oferecer para os nossos pacientes. Doutor, em relação à doença de Parkinson, muita gente associa a tremores nas mãos, né? Tremores sempre estão relacionados à doença ou podem ser outras comorbidades, outras doenças? Essa é uma dúvida muito frequente dos pacientes, porque existem formas da doença de Parkinson que elas não vêm acompanhadas de tremor. Parece engraçado, mas há formas da doença que a gente chama de forma rígido-acinética, onde o paciente ele não tem tremor nenhum. Mesmo assim, é Parkinson, porque na verdade o principal sintoma do Parkinson nem chega a ser tremor, chega a ser a lentidão, que a gente conhece como a bradicinesia, que é a lentidão para a pessoa executar os movimentos, né, a mobilidade fica reduzida. E há formas de Parkinson que também tem a lentidão, a rigidez e os tremores também, que são clássicos, né, são os movimentos involuntários mais clássicos que chamam atenção para a doença, né? Doutor Jairo, nem sempre a pessoa que é acometida dessa situação médica, ela percebe essa evolução da doença. Como é que os parentes podem identificar de uma maneira clara e buscar um especialista para tentar um diagnóstico mais certo? Bom,
a maneira de identificar, a gente, como a maioria dos casos acontece em pacientes idosos, acima de 65 anos de idade, então se a gente observar um paciente idoso que começou com um quadro depressivo, que começou com um tremor de repouso, ou que a gente observa que ele está lento para abotoar a camisa, para pegar uma colher, se ele mudou o humor, se ele está mais lento para tudo, a lentidão principalmente, né? Então, é hora de procurar um neurologista, porque realmente pode ser Parkinson esses sintomas, né? Eu falei na população idosa, mas a gente tem casos também, há uma porcentagem menor de casos, onde o diagnóstico é feito abaixo dos 50 anos. São casos mais desafiadores de fechar o diagnóstico, mas existe realmente Parkinson idiopático nessa faixa etária mais jovem. Doutor, em relação ao exame para identificar, existe um exame específico? Como é que é feito esse diagnóstico? É de uma consulta somente ou precisa de um tempo? Bom, o diagnóstico do Parkinson ele é feito principalmente pelo exame clínico, né? É um diagnóstico clínico que a gente fala. Não existe nenhum exame complementar que vai dizer isso é Parkinson. A gente, às vezes, lança a mão de exames, né, para afastar outras causas de parkinsonismo, né? Como parkinsonismo medicamentoso, como outras causas que podem levar a tremor, por exemplo, né? Mas quando o paciente preenche os critérios diagnósticos clássicos da doença, o tremor de repouso, a rigidez, a lentidão, alterações de equilíbrio, aí a gente fecha o diagnóstico desse de Parkinson baseado realmente na história clínica do paciente e no exame neurológico na consulta médica. Doutor, tremor de repouso seria o quê? O tremor de repouso é a marca do tremor na doença de Parkinson. É quando a mão do paciente, por exemplo, ela está repousando sobre a mesa, e aí ele está tremendo, né? E esse tremor ele para quando ele vai pegar uma xícara, por exemplo, vai pegar algum objeto, ou seja, quando ele exerce uma atitude de uma ação, o tremor para. Mas na hora que repousa, volta ao tremor. Esse é o tremor clássico da doença de Parkinson, o tremor de repouso. E no caso de homens e mulheres, quem é mais afetado? Tem um percentual, um risco para homem ou para mulher? Não existe um risco, mas os homens são mais... A prevalência nos homens ela é maior, né? Não está ligado por uma questão hormonal de mulheres ou homens, mas é porque se acredita que os homens estariam mais expostos aos fatores ambientais que desencadeariam uma predisposição genética nas pessoas que desenvolvem a doença, né? Doutor, em relação a essa estimulação magnética transcraniana, o que seria, como é que funciona? É disponível aqui no estado só pela rede particular, pela pública também? Como é que funciona? Isso, bom, a estimulação magnética transcraniana, ele é um método novo, né, que ele nasceu para tratar a depressão, mas depois ele se expandiu para outras indicações neurológicas, inclusive doença de Parkinson, né? A gente pode tratar o Parkinson em alguns casos com essa tecnologia que fazemos aqui no Maranhão, né? Através de estímulos em áreas do cérebro para melhorar a marcha do paciente, melhorar essa lentidão, melhorar esses momentos involuntários, né? Mas nós também temos disponível aqui em São Luís a estimulação cerebral profunda, que é a cirurgia clássica dessa de Parkinson, que já é feita no mundo há mais de 30 anos, né? E nós temos aqui, autorizado pelos convênios, né? Com os pacientes que têm esse acesso livre a essa cirurgia, que consiste em implantar eletrodos e estimular essas áreas do Parkinson no cérebro que estão ali responsáveis para controlar os movimentos anormais. Ainda não está disponibilizado pelo SUS? No SUS, inclusive até teve uma reportagem recente, né, no Fantástico, que saiu um paciente que é operado, mas no Rio de Janeiro. Então, há alguns estados do Brasil que o SUS oferece essa tecnologia da estimulação cerebral profunda. No Maranhão ainda não temos o DBS, que é o nome dessa cirurgia, mas há um projeto no Hospital Universitário para oferecer à população do SUS esse tratamento também. No caso, esse procedimento é indicado em quais casos de Parkinson? Muito bem. A cirurgia do Parkinson, ela não é para todo paciente que tem Parkinson. Aquele paciente que tem mais de 5 anos de doença e que no começo melhorou muito com as medicações, mas depois de um tempo as medicações não fazem mais efeito, ele precisa de mais medicações, de mais comprimidos, associam-se outros remédios, ou seja, ele começa a perder o efeito que ele tinha antes e também começa a ter flutuações motoras, complicações da doença. Então, é para esse paciente que a gente oferece a cirurgia. Mas 85% dos casos, o paciente vai controlar com medicações, com fisioterapia e vai seguir a vida tomando remédio. Doutor, o pós-operatório nesse procedimento, como é que funciona? Bom, é uma cirurgia que a gente fala que são em 2 etapas. A primeira etapa, o paciente está acordado. Como assim acordado? Ele não sente dor. A gente insere os eletrodos no cérebro
liga os eletrodos na hora e já examina o paciente ali no centro cirúrgico para saber se a cirurgia deu certo. E depois a gente vai para a anestesia geral para implantar o que a gente chama de marcapasso cerebral, para conectar esses eletrodos no cérebro ao marcapasso cerebral e iniciar a terapia de estimulação. Uma cirurgia simples, o paciente fica 2 dias internado apenas, o pós-operatório não é um pós-operatório complicado e os pacientes que têm indicação têm uma excelente resposta no controle dos sintomas motores do Parkinson. Doutor, em relação a estresse, ansiedade, de que forma isso prejudica o paciente com Parkinson? Tem alguma relação? Bom, estresse e ansiedade, eles podem ser sintomas não motores do Parkinson. O Parkinson tem sintomas motores, são os mais conhecidos, mas os sintomas não motores são o quê? Depressão, ansiedade, alterações do sono, alteração do intestino, olfato. Então, a ansiedade e o estresse, eles podem fazer parte da doença como um todo, né? E a gente também tem que tratar isso, porque se a gente não tratar a ansiedade do paciente, esse componente ansioso, o paciente não vai ter uma melhora global também dos sintomas motores. Então é importante que a gente identifique também esses fatores para serem tratados também. Doutor, outra coisa também é que a família precisa também de um suporte, né, para poder acompanhar esse paciente com esse diagnóstico. Qual a mensagem que o senhor deixa para a família que esteja numa situação de acompanhamento de uma pessoa com Parkinson? Bom, isso é muito importante. É importante que a família, né, que esse grupo de apoio do paciente com Parkinson esteja bem esclarecido do diagnóstico, que compareça às consultas com o paciente, né, que ouça dos médicos as recomendações e ajude o paciente a colocá-las em prática, né? Porque às vezes o paciente passa naquela fase de não aceitar o diagnóstico, relutar um pouco em relação a tomar as medicações, a fazer uma fisioterapia que é importantíssimo no tratamento. Então a gente ter um familiar que está esclarecido sobre o diagnóstico, sobre o tratamento, é importante para que esse paciente também tenha uma boa adesão. E também a gente também cuidar desse cuidador, que vai acompanhar aquele paciente nas suas limitações, nas suas dificuldades. Então a gente também tem que preparar esse cuidador para os anos que vêm pela frente, tratando, acompanhando esse paciente com Parkinson. E ter essa rede de apoio sólida, essa rede de apoio bem esclarecida é importantíssimo para o paciente que tem esse diagnóstico. Doutor, outra coisa, falando assim, a gente conversando agora sobre diagnóstico, né, com as facilidades trazidas pela internet, pelas redes sociais, o diagnóstico sempre deve ser fechado por um profissional especializado nessa área. Isso é importante ser mencionado, porque às vezes as pessoas vão no Google antes de chegar no médico, né? Doutor, estou com Parkinson. Não, mas espera lá. O Parkinson, o diagnóstico é clínico, como a gente conversou, mas só o exame médico, o exame neurológico vai realmente dar esse diagnóstico, vai confirmar essa hipótese que a gente traçou ali. Até porque, como você falou aqui, não é todo tremor que é Parkinson, né? E a causa mais frequente de tremor nem Parkinson é tremor essencial, que é outra doença. Então, sempre o exame médico vai dar o norte aí nessa decisão. Doutor Jairo, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no programa Mais Saúde. Obrigado pelo convite mais uma vez. Estamos à disposição sempre que precisar. Obrigado mais uma vez. Esse foi o programa Mais Saúde de hoje. Para você, um bom início de semana. E a gente se encontra no próximo domingo, às 9 da manhã. Até lá!